Alexandre, iniciando aqui a nossa aula 3 do mini curso de Tecnologias no Cálculo Numérico. Vamos lá. Conteúdo desta videoaula, planilha eletrônica. Vamos falar aqui sobre o Excel principalmente, mas quem não tem o Excel instalado, pessoal, pode usar o Calc do LibreOffice, vai funcionar da mesma maneira, tá? Pessoal, as funcionalidades que eu tenho mais utilizado nas aulas de cálculo numérico é como calculadora, tá? Às vezes o aluno está sem ali a calculadora mesmo física no dia, ele pode usar o Excel, tá? No celular ou no notebook como calculadora. Vamos falar aqui no estudo de funções, usamos bastante. Lembrando que o mini curso são só dicas, tá? Não dá para chegar aqui e falar tudo que nós podemos fazer lá no Excel, assim como foram nas outras aulas também, né? Quando falei do Implot, do Symbolab, da própria calculadora, tá bom? Então, e nós podemos resolver diversos métodos usando o Excel, usando um pouquinho a criatividade, organizando, tá bom? E nós já falamos, eu coloquei aqui só para relembrar aqui na primeira aula, usando calculadora, o próprio Excel, nós falamos de regressão, muito útil nessa parte de regressão. A única desvantagem que eu posso colocar aqui, pessoal, é que às vezes o aluno faz o método direto e não sabe como fazer aquilo à mão, passo a passo, tá? E aí é importante o aluno dominar esses dois pontos, né? O Excel ajuda bastante, mas não resolve tudo, é claro. Então vamos lá. Para quem não conhece, aqui está o LibreOffice, né? O Calc do LibreOffice, tá? Ele é muito parecido com o Excel, tem a mesma cara aqui, a mesma interface, pode olhar, ó, tá? Trabalha com as células, né? Tá a mesma coisa aqui. Tudo que eu fizer aqui, eu vou usar o Excel, porque eu já uso há um bom tempo, e é o que eu tenho instalado, tá? Lembrando que em todas as aulas nós temos algumas palavras durante o vídeo, tá? Então anote a primeira palavra, planilha, né? Lembrando que isso aqui vai cair lá no nosso questionário relativo a essa aula aqui, tá? Então, bom, ou Excel ou Calc, tá, pessoal? Na parte de calculadora, o que nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? A primeira dica, toda vez que eu quero fazer uma conta no Excel, tá? Eu vou ter que começar essa conta com um igual, tá? Lá é como se fosse uma fórmula. Nós podemos trabalhar a trigonometria, vou falar um pouquinho aqui. A primeira observação, toda vez que eu estiver falando de trigonometria, tenho que lembrar que as funções trigonométricas estão trabalhando lá em radiano, né? Na calculadora eu falei que a gente pode mudar isso, no Excel a gente não pode mudar, pelo menos de maneira simples. E se eu precisar de trabalhar em graus, eu tenho que fazer a conversão. Então, cuidado com isso daí. Já já a gente vai dar uma olhada nisso aí, tá? Outras funções que nós falamos também na calculadora, log, ln, raiz, isso tudo tem no Excel. Você só precisa começar a digitar isso daí, tá? Pelo menos na versão que eu estou usando, a gente vai ver que está em português, tá, pessoal? Então, já dá uma diferença. Ó, tem que ver a versão que você tem aí, tá? Até falei, por exemplo, na trigonometria, né? Seno, na maioria dos aplicativos, dos programas, a gente usa com a letra I, seno com I, que vem do inglês, tá? E aqui não, no caso do Excel, pelo menos na versão que eu vou usar, tá com E mesmo, ok? Mas aí você tem que verificar na versão que você está utilizando. Vamos aqui, então, abrir o Excel para trabalhar um pouquinho isso daí, pessoal. Deixa eu tirar aqui o modo de apresentação. Vamos pegar aqui o Excel aqui. Então, a primeira coisa aqui, trabalhar um pouquinho como calculadora, tá? Olha só, se eu fizer uma conta aqui no Excel 4 mais 2, ele vai entender isso como um texto, ele não vai executar essa conta. Por quê? Olha lá, exatamente porque não coloquei o igual. Então, sempre que eu quero usar, eu tenho que colocar o igual. E aí ele já vai funcionar como uma calculadora, então já está aqui 6. Tá? E aí vai depender para que você quer, tá, pessoal? Pode ser uma conta simples mesmo, aritmética, pode ser uma função, tem várias situações aí. Seno. Vamos colocar aqui, por exemplo, como que eu calculo o seno de 30 graus, né? Se eu vier aqui e colocar igual, seno, olha, começa a digitar, serve para qualquer uma das funções. Ele vai te falar, retorna o seno do ângulo, né? E coloca aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pegar G11 é o 30, tá? Ele vai dar esse valor aqui, ó, menos 0,99, tá? Vou mudar aqui, ó, em vez de colocar G11, eu vou colocar 30 mesmo aqui, ó. Isso aqui é a prova cabal, né, pessoal? Não deixa dúvida que não está em graus, está em radiano, porque se fosse em graus, teria que dar quanto aqui? Teria que dar 0,5, né? Todo mundo sabe disso. Vou fazer aqui embaixo só para comparar. Seno, vamos escrever aqui agora, seno, ó, de π, radiano, né? Π, então retorna o valor de π aqui, ó. Então dá 2 cliques, vou fechar aqui. O π é assim, tá? Se eu quisesse 5 casas, eu colocava 5 ali dentro. Mas eu vou deixar aqui que ele vai colocar o máximo possível. Dividido π radiano 180 graus. Dividido então por 6,
que é a mesma coisa que 30 graus. É essa conversãozinha aqui. Isso é bem simples. Uma regrinha de 3, não é o objetivo aqui, ó, 0,5. Tá? Então, seno de 30 graus, 0,5. Ou seja, trabalha em radiano. Cuidado com isso, tá? Logaritmo, né? Vamos fazer uns exemplos aqui de logaritmos aqui, pessoal, né? Então, deixa eu só separar aqui para ficar separadinho aqui, pronto. Então, aqui no logaritmo, né? Eu quero o logaritmo de 5. Lembrando que nós temos vários tipos de logaritmo, né? Se eu começo a digitar aqui log, ó, ele vai te dar essas informações. Log de um número em uma base específica. Então, log, assim, não é na base 10. A gente viu já nos livros, em alguns aplicativos, é o log na base 10. O log na base 10 está aqui, ó. Retorna. Então, ó, log 10, tá? E aqui eu coloco o número, por exemplo, 5. E pronto. Então, é esse valor aqui, ó, 0,69. Se eu quisesse o ln, tá? Vamos procurar aqui, ó. Você vai colocar aqui igual, vou colocar aqui ln de 0,3, por exemplo. 0. Ah, outra coisa, que é vírgula, tá? Não é ponto. Na maioria dos aplicativos é ponto, o sistema americano, né? E aqui a gente usa vírgula, que já está no sistema brasileiro mesmo, né? Português do Brasil, tá? Então, ó, igual, começa a digitar aqui, ó, logaritmo, ó, não tem, então coloca ln. Ah, vai aparecer aqui, ó, retorna o ln, pronto, 0,3. Bem simplesinho, pessoal. Vou dar essas principais dicas aqui. E por último aqui, exponencial, né? Vamos colocar aqui exponencial de 3,1, vírgula, 3,1, né? Como que a gente faz a exponencial? Deixa eu colocar um espaço aqui. Começa a digitar sempre assim, pessoal, igual, exponencial, e aí vai aparecer aqui para você, exponencial, clica aqui, tá? Você pode montar a conta do jeito que você quiser, como se fosse na calculadora, tá? E aí, sempre lembrar do igual. A dica é essa aqui, não tem muita coisa a mais aqui não. Vamos voltar aqui para o modo apresentação, para a gente ver o que nós temos mais para essa aula aqui, tá? Então, já falei disso aqui, né, como calculador. Agora a gente vai usar o Calc ou o Excel para funções. O que a gente pode fazer, tá? Ó, até deixei já anotado aqui, muito útil, pessoal, quando a gente está numa lista de exercícios, tá? Eu posso fazer tabelas rápidas de valores x e y, eu tenho uma função, e eu preciso lá de uma tabela com 5, 6, 7 pontos. Também mostrei isso usando o Implot, é fácil também, o Singolab, dá para fazer de várias maneiras, tá? Então, quando eu estou estudando funções, primeira coisa, pessoal, começa com fórmula também, tá? Eu tenho lá a função, eu quero o valor da função num ponto, então é uma fórmula, começa com igual, tá bom? E aí a gente pode usar também, sempre lembrar, né, o Excel funciona de um jeito, a calculadora de outro, para corrigir erros. Às vezes estou na dúvida lá na calculadora, faço aqui no Excel para ver se está certo, tá? Então sempre é bom pensar num como uma estratégia para corrigir o outro. É muito comum, às vezes, digitar alguma coisa errada. Pode ser no Excel, por exemplo, e aí vai ter que usar a calculadora para ver se aquela conta está certa. Tem que ter certeza, tá, pessoal? A lógica é simples. Se eu estou usando dois métodos aqui, método 1 e método 2, é muito difícil eu errar nos dois e chegar no mesmo resultado aqui, ó. Tá? Então, se eu usei um método, cheguei no resultado 1 e usei o outro, cheguei no resultado 2, um deles está errado. Portanto, daí vai tentar corrigir, né? Então, vamos pegar aqui o Excel aqui só para falar um pouquinho disso, né? Estudo de funções. Já deixei até separado aqui, essa planilha aqui, ó, para a gente falar um pouquinho. Tá aqui, ó. Né? Vamos supor que nós queremos trabalhar com essa integral aqui e a gente precisa de uma tabela. A gente viu isso na aula passada e vai ver hoje ainda, só para mexer um pouquinho aqui. Vou até apagar aqui, ó, já está aqui os valores, tá? Então, só digitar aqui, ó, igual 3 vezes e vai lá, seno, ó, 2 cliques no seno, x ao quadrado. Observe que quando eu cliquei no seno, já abriu parênteses, né? Se não tivesse, eu tinha que abrir. Então, x, eu posso clicar aqui, ó, que está na coluna F, linha 8, por isso que é F8. Ao quadrado, chapéu 2, já falamos disso, mais 3, fecha parênteses. Cuidado com os parênteses, tá? E aí o resultado é esse aqui. Ou seja, essa função 3 seno de x ao quadrado mais 3, quando x é 1, vale menos 2,27. É o que eu falei, vai lá e faz na calculadora também, tá, pessoal? Que eu não vou fazer por questão de tempo. Ó. E aí eu quero nos outros pontos, só clico aqui e puxo. Qualquer ponto, né? Ou posso simplesmente vir aqui e começar a mudar, 0,5. Isso aqui que é a parte dinâmica que a gente fala, né? Posso até apagar os outros aqui, ó. Tá? E posso ir anotando no caderno, fazendo de várias maneiras aqui, né? Quanto que é isso daqui quando for 1,23? Qualquer valor, né? Ao invés de ficar fazendo a calculadora, a gente pode fazer aqui para ganhar tempo. Então, muito interessante. Temos outra função aqui,
essa função uma que eu falei, ó, tem que ter bastante cuidado, a gente vai dar uma olhadinha, depois eu vou voltar aqui, tá? Só para fazer uma conta, ó. Eu quero substituir nessa função o valor menos 1, tá lá, 3 vezes z. Vamos fazer aqui, ó, então igual, bastante atenção, pessoal, vou até aumentar aqui, dar um zoom aqui, deixa eu clicar aqui fora aqui, dar um zoom aqui, ó, vamos lá, para ficar bem claro aqui, ó, igual a 3 vezes exponencial. Como que a gente faria isso na calculadora? Vou fazer igual na calculadora só para a gente ver, ó, e depois vou pegar a calculadora para a gente corrigir. Aí vou abrir parênteses, porque tem menos x ao quadrado, vou pegar o menos aqui, e vou clicar aqui no x, que é menos 1, e vou elevar ao quadrado. E vou fechar o parênteses aqui, tá? Sempre olha aqui em cima, ó, onde que eu estou selecionando, que você vai ver o que você digitou. Feito isso aqui, eu vou dar Enter aqui, pronto, ó, 8,15. Aquilo que eu falei, como eu já trabalhei com essa função na Matplotlib, dá para ver que ela está errada. Eu vou pegar aqui a calculadora para a gente fazer essa conta usando a calculadora. Ó. Aquilo que eu falei, confira, tá? Muito comum o pessoal fazer, ficar um valor errado e ele não perceber, tá? E aí, para isso que eu falei, sempre use um método para corrigir o outro, tá? Então, vamos lá. 3 vezes exponencial, shift, exponencial, abre parênteses aqui, menos, aí, ó, o x é um número negativo, que é menos 1. Tem que colocar entre parênteses, ó. Talvez este aqui seja o erro, ó. Menos 1 ao quadrado. Ó. Se eu fizer aqui na calculadora tá errado, que tá pegando só o menos 1. Presta atenção que eu tô dando as dicas aqui, ó. Já que acontece muito comum fazer isso aqui e ficar errado. Agora assim tá certo, ó. Então assim tá certo, ó. O menos fora, que é da fórmula, e o x é menos 1 ao quadrado. Que vai dar quanto? 1,1. Já trabalhamos com isso aqui, por isso que eu já sabia. Tá? Não é 8. Erro de digitação aqui, ó. A gente fala de maneira genérica que entrou um dado errado. Então, vou voltar aqui na fórmula e vou digitar. Então, vou fazer isso aqui, ó. Colocar um parênteses aqui. Agora, olha só. Se eu colocar o D4, que é o menos 1 entre parênteses, o que vai acontecer, pessoal? Continua dando 8,15. Ficou exatamente o que eu fiz na calculadora. Isso mostra que os aplicativos, a calculadora, trabalham de forma diferente. Na verdade, esse parênteses aqui, eu tenho que fechar ele aqui depois do quadrado, ó. Tá? Depois a gente vai fazer outros testes aí para ir entendendo. Ó, 1,1. Agora bateu com o valor da calculadora. Então, aquilo que eu falei, os dois métodos chegando no mesmo resultado, muito provável que estejam certos. Tá? Então, o menos 1 é esse. Se eu precisar de outro valor, eu posso clicar e puxar. Ó, né? Então, quando for 0, dá 3. Dá para ver bem fácil aqui. E quando for 1, dá esse valor aqui. A gente já sabe que nas outras aulas trabalhamos também. Inclusive, se eu quiser mudar aqui também, eu posso, né? Como eu falei, ó, eu posso colocar aqui 0,1. E vai mudando lá, tá? Vou deixar menos 1 aqui, que é o que a gente vai precisar depois. Tá? Então, a parte de função é bem simples. É você escrever a função. Tem mais uma planilha aqui, só para a gente mexer. Outra função aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui, ó. Menos 1,16. Bem simples, ó, pessoal. Mas tem que ir com cuidado. Sempre começa com igual. E vai lá, 20, ó, a função. Menos 5 vezes, asterisco, o nosso x, que é esse aqui, ó, F5. Então, quando eu precisar desse valor, só digitar F5. Mais, abre parênteses, F5, ó, F5, menos 4, fecha parênteses, chapéuzinho 3, que é o cubo, menos, começa a digitar raiz, ó, vai aparecer lá já a raiz, ó, tá aqui a raiz, vou dar 2 cliques, 2x, 2 vezes F5, sempre, ó, mais 6. Com o tempo isso vai ficando prático. E fecha parênteses, tá? E vou dar o Enter, ó, menos 1,16, tá? E aqui a mesma coisa, né? Só que eu fiz pro B aqui, ó. Pode olhar que aqui em cima tá F5, porque o 2 tá no F5. Nesse aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver lá que já vai aparecer o F, aqui, ó, H5, né? Que é onde está o 3. Então, tem que ter cuidado com essas coisas, tá bom? Na hora de clicar, arrastar, tem que ter bastante cuidado. Na medida do possível, vou dando dica aqui para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, voltando aqui, a parte de funções, geralmente é isso que a gente faz, tá? Em vários métodos lá, de integração numérica, por exemplo, zero de função, a gente usa o Excel para ganhar tempo. Mas, de novo, não deixe de fazer também essas continhas na calculadora. É bom dominar os dois, tá, pessoal? Cada um tem sua importância em determinado momento, claro, né? E determinada situação. Então, exemplo no Excel, né? Então, vamos fazer aqui, ó, uma continha. Conforme combinado, o objetivo do mini curso não é fazer fórmula, ficar fazendo conta. Então, as fórmulas que precisa, eu já falei isso. Eu vou escrever para vocês aqui. E a gente quer ver como que a gente usa isso no Excel. Tendo a fórmula,
fica fácil, é só usar o Excel ou a calculadora, vários recursos aí. Então, nós queremos resolver isso aqui usando a regra do trapézio com 2 repetições. Deixa eu voltar aqui para ler, né? Resolva a integral abaixo, usando a regra do trapézio e 1/3 de si. Então, são 2 momentos, né? Ó, com 2 repetições. Tá bom? Vamos lá. Como o dito, regra do trapézio, a forma é essa aqui do livro, tá, pessoal? H sobre 2, y0, mais 2 vezes y1, mais y2, mais o erro. Quando a gente fala de resolver, não pedir o erro a gente deixa para trás. A função, perdão, a fórmula seria essa parte aqui, a mais importante. Uma explicação bem rapidinha, né? A nossa integral vai de menos 1 até 1. Então, a gente quer repartir esse intervalo aqui, que começa de menos 1 até 1, em 2 partes iguais, porque são 2 repetições. Então, vai partir no meio certinho. E aí, eu vou precisar de 3 pontos. Esse ponto aqui, esse aqui e esse aqui. Tá? Então, menos 1, 0. Esse primeiro ponto a gente chama de x0, x1 e x2. E aí, o que a gente tem que fazer lá no Excel? A gente vai descobrir o valor de y0, y1 e jogar essa formulazinha lá. Lembrando que o y, né, é o valor da função em x. Tá? Então, ó, o que é y0? É pegar o x0, que é menos 1, substituir na função. O que é o y1? É pegar o x1, que é 0, substituir na função. O que é o y2? E daí por diante. Tá? Aí, qual que é a estratégia, pessoal? A gente pode usar lá só para trazer os valores, resolver a continha, ou pode resolver tudo lá. Tá? Já que nosso objetivo aqui é fazer tudo no Excel, né? Vou fazer lá. Tá? O nosso H, eu vou explicar aqui no Excel como é que é esse H. Tá? Então, tá aqui, ó, que é essa planilha aqui que eu já deixei pré-montada para a gente agilizar um pouco. O nosso A é o parte de baixo, que é menos 1. Então, vamos começar aqui, ó, menos 1. Você pode fazer tudo aqui no Excel. Tá? O nosso B é 1. O M aqui, o número de repetições, 2, nós já falamos. E o H, como é que é, pessoal? Quem gosta de fórmula aqui, ó, igual, já começa com a fórmula. Né? Abre parênteses, B menos A, essa distância toda aqui. Então, isso aqui menos esse aqui. Se eu fizer só isso aqui, ó, dá 2, ó. Continha simples, só para mostrar que está usando aqui. Aí, vou pegar aqui e vou continuar editando. Dividido pelo número de repetições. Então, dividido o número de repetições, eu coloquei aqui em 2. Tá? E tá. Então, o H deu 1. Se eu tivesse 3 repetições, vai mudando automático. Ó, isso que é legal no Excel. Se eu tivesse 4, tá? Ou se eu mudasse os intervalos, não fosse menos 1, fosse menos 2, menos 3, ou aqui não fosse 1, fosse 5, por exemplo, ó, com 4. Tá? Então, te dá o H. Já fica tudo automatizado. Por isso que eu falei, faz bem bonitinho. Que daí você pode guardar isso aqui para resolver outro exercício. Tá? Por enquanto é assim, o nosso H é 1. Aqui é o nosso X, aqui é o Y. Acabamos de fazer, só substituir na função, com bastante cuidado. E aí eu cliquei aqui, eu vou apagar esse, né? Fiz para 1. Ó, fizemos agora. E puxamos para cá. Então, eu sei o X e o Y. Era só ir lá na fórmula e substituir. Eu já vou fazer aqui, ó. Deixa eu ir alternando para vocês entenderem. Era só chegar aqui e substituir e fazer a conta. O H vale 1, o Y0 1,1. Todos os valores aqui a gente tem, tá? Só que eu vou fazer tudo no Excel aqui. Já deixei tudo para isso. Então, o peso é aquele valor que a gente vai multiplicar. O primeiro multiplica por 1, o segundo por 2 e o terceiro por 1 de novo, tá? Da formulazinha lá. E aqui a gente vai fazer o Y vezes o peso. Então, é igual a esse vezes esse. Que dá, multiplicar por 1 é repetir o número, né? Agora, 3 vezes 2, quando eu puxar aqui, vai aparecer 6, já faz tudo de uma vez só, tá? E aí, o que tem de interessante, pessoal? Aqui é bom, né? Porque você pode fazer que eu estou com 3 pontos, mas poderia ser 5, 8, 10, quantos nós quisermos. E aí, ganha tempo, tá? E o resultado da integral eu vou escrever aqui, ó. Então, a integral aqui, deixa eu só fazer o seguinte aqui, para ficar coladinho lá. Pronto. O valor da integral é igual àquela forma agora. H, aonde está o H? Aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó, colocar em parênteses, dividido por 2. Esse dividido por 2 é da regra já. Então, H dividido por 2, vezes, abre, né? Esse aqui, posso fazer assim, mais esse aqui, mais esse aqui. Posso fazer assim. E tá pronto o resultado. Então, deu 4,1. Tem outras maneiras, estou fazendo da maneira mais simples possível, tá, pessoal? Eu poderia usar soma, fazer direto aqui, bastante coisa. Eu vou deixar isso para outra oportunidade, tá? Supondo, para quem não conhece, ficar tranquilo de utilizar. Tá? Então, nós acabamos de utilizar aqui o Excel como, né, a calculadora,
ok? A sugestão que eu dou para fazer isso aqui na hora que você está fazendo a lista. Acabei de falar, tá, pessoal? Escreve o exercício aqui, ó, não custa nada, né? Vai aqui, substitui os valores, 1 sobre 2, mais 1,1, mais 2 vezes 3, para você entender, ó, mais 1,1 aproximado, né? A gente está aproximando aqui. Deixa eu apagar aqui uma parte aqui disso aqui. Mais o erro lá, tá? De novo, não se preocupem com quem que é o erro, porque isso aqui não é o objetivo do minicurso. O objetivo é que a gente usou aqui, fez essa continha, né? Se não erramos nada, com bastante atenção, corrigindo, 4,1 aproximado, né? Então, 4,1. Esse é o resultado da integral. Inclusive, a integralzinha que nós colocar aqui aproximado, tá? Já falamos, né? Mais o erro aqui, ó. Mais um erro, tá? Na próxima parte aqui, pessoal, então, aproveitando aqui, ó, segunda palavra-chave dessa aula, exponencial, já que a gente está usando a função exponencial, né? Então, são palavras aí soltas, anote aí. E é a segunda palavra-chave, tá? Agora, a gente vai fazer o mesmo exercício, vamos ver se a gente consegue melhorar o resultado. A dica geral do cálculo numérico, pessoal, quanto mais pontos, melhor, tá? Então, só para não ficar solto também, né? Nós falamos já que esse exercício ele faz assim, ó. Ele pega uma função, a lógica desse exercício aqui, só para entender, não é o objetivo, mas é bom dar uma palhinha aqui, né? Nós pegamos uma função, que é parecendo um sino, pegamos o ponto e começamos a ligar com reta. A regra do trapézio pega 2 pontos e sempre liga com reta, tá? E agora a regra 1/3 de Simpson, pega uma função genérica, vou pegar qualquer outra função aqui, um gráfico assim, ó. Ele pega 3 pontos aqui e liga com uma curva parábola, né? Com a parábola, a função de segundo grau. Então a tendência é que seja melhor. Pega 1, 2, 3 e liga. Quando a gente começa a repetir, é só repetir essa ideia. 1, 2, 3 e liga com outro pedacinho e vai ligando, né? Por ser curva, já subentende que fica um pouco melhor, tá bom? Então, esse exercício aqui, a lógica é esse aqui, tá? Vamos... Como que seria a regra? H sobre 3, por isso que é 1/3 de Simpson, né? E I vai ser H sobre 3. A gente vai calcular tudo lá no Excel também. Que multiplica. Daí esse aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho aqui as repetições, né? 2 repetições, a mesma coisa. Começa no -1, vai até 1, e eu tenho 2 repetições. Só que o que acontece, pessoal? Para cada repetição precisa de quantos pontos? Acabei de falar, 3, ó. Então, 1, 2, 3. Esse aqui é comum, repete, 1, 2, 3. Então, no total, nós vamos ter x0, x1, x2, x3, x4, né? 5 pontos, tá? E como que aparece na fórmula? De novo, isso é do cálculo numérico, é só abrir um livro, tá lá, isso, bem tranquilo. Então, vai ser assim, ó, y0 mais 4 vezes aqui os ímpares, y1 mais y3, mais 2 vezes y2, tá? É isso que repete aqui, ó, em uma forma e em outra, isso é multiplicado por 2. Vou fazer assim, mais o y4. O primeiro e o último multiplicado por 1. Por isso que não aparece nada aqui, né? Só eles mesmos, ok? Mais o erro. E a gente vai usar lá o Excel para fazer isso daqui, tá? Só para mostrar tanto que é legal quando a gente tem a tecnologia a nosso favor. Antigamente, né, isso era tudo feito à mão, tá, pessoal? Caderno, calculadora, no máximo a calculadorinha, né, que já servia bastante nesse caso. Então, -1 até 1. Agora, o número de repetições aqui, ó, é aquele subintervalo lá que eu falei para vocês. Vamos contar aqui, ó, para calcular o H. Deixa eu voltar aqui, ó. Vai ficar bem claro aqui, ó, de caneta verde no cantinho aqui, ó. Quantos que nós temos aqui? Cuidado, ó. 1, 2, 3, 4, que é o dobro da repetição. Então, aqui não vou dividir por esse número de repetição, que é o dobro do número de repetição. Até poderia fazer aqui automatizado, mas vou colocar 4 já aqui. Então, deu 0,5, ó. Tá? Então, deu 0,5. Então, eu tenho que acrescentar de 0,5 e 0,5. O que eu posso fazer, então? Ó? Esse aqui vai ser igual, ó, vou fazer tudo automatizado aqui. Esse aqui mais o H, ó, mais o H. E esse H aqui, ó, pessoal, vou dar um F4 nele, que ele vai ficar assim entre cifrão, que está fixando ele. Ele não vai mudar quando eu fizer isso aqui, ó. Quer ver, ó? Olha lá. Pronto. Então, tinha que ir de -1 até 1, tá? São recursos aí do Excel que a gente usa bastante, ó. Então, quando o primeiro -1, o segundo -0,5, 0, 0,5 e 1. 5 pontos, 4 intervalos, 2 repetições. Tá bom? O que importa é isso aqui. A gente precisa de 5 pontos. A gente tinha visto isso. E aqui a gente já tinha calculado por um -1, agora
No 0,5 foi isso, no 3 foi isso, e se eu clicar aqui vai continuar fazendo isso. Tá? Os pesos no primeiro e o último é 1, são 1, né, os dois. Esses aqui nós falamos que é 4, o do meio é 2 e esse aqui é 4. De novo, isso aqui é do cálculo numérico, pessoal, não se preocupem. Tá? E aqui a gente está fazendo o y vezes o peso, né? É só clicar e arrastar que ele já vai fazer o valor, tá? Então, tá aqui os valores já multiplicados, que são esses valores aqui, só para entender, não? Se eu viesse substituir aqui, né? Seria esses valores aqui, tá? Eu posso escrever ainda aqui, ó, mais aberto ainda, né? Ó, y0 mais 4y1, que é o que a gente fez lá, 4y3 mais 2y2 mais y4. E cada um daqueles valores eu já tenho, só substituir, tá? Poderia fazer assim, só que a gente está fazendo direto aqui no Excel, né? Tá fazendo direto aqui. E vou chegar aqui e vou mudar a forma agora, né? Primeira coisa, B7. Quem que é o B7? Se você clicar aqui, vai te falar, azul é o 0,5, é o H. Agora é dividido por 3. Dividido por 3. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Em vez de somar um por um, vou somar isso aqui tudo. Aí eu vou usar o princípio da soma, tá, pessoal? Vezes, ó, soma, tá? E vai somar todos os intervalos lá, ó, e clicar e arrastar. Então, vai somar todos esses números, que é o que nós precisamos, tá? Então, fecha aqui e pronto, ó, 4,48, tá? Aproximadamente 4,5, né? Então, vamos voltar aqui. Então, e é aproximadamente 4,5, né? Como dito, ó, esse aqui deu 4,1, trapézio com 2 repetições e um terço de y, 4,5, tá? E aí dá para resolver, como que a gente acha esse erro aqui? Vamos deixar para a próxima aula, tá? Porque aqui hoje é só Excel. A gente vai usar um aplicativo, pode ser o Symbolab, por exemplo, ou outro, vou mostrar para vocês, tem vários outros, onde a gente resolve essa integral e faz a diferença, obviamente, né? Esse aqui é o valor aproximado. Se eu sei resolver essa integral aqui, ó, vamos chamar aqui integral exata, ó, tá? Se eu fizer a integral exata menos a integral que a gente acabou de resolver aqui, vamos chamar de aproximada, vai dar o erro, tá? Assim que a gente calcula o erro também quando a gente está usando a tecnologia. Só que na aula de hoje é só planilha, a gente não vai ver isso, ok? Então, continuando aqui, pessoal. Exemplo de função, né? A gente pode usar o Excel e usa bastante, tá bom? Quando nós queremos resolver zero de funções reais, já falei isso na aula passada também, usando o implot principalmente, né? Porque toda vez que a gente tem igualdade de duas funções, implica dizer que a gente está achando zero de uma função, né? Qual que é essa função aqui? É só fazer g de x menos h de x, né? Mandar uma para o lado. Aí vai ficar igual a zero, tá? Então, tem o meta-bissecção, posição falsa, ponto fixo, tem vários. Em todos eles, o Excel ajuda bastante, tá? Então, nós já trabalhamos com essa função, inclusive. Mostrei na aula anterior, e nessa aula, inclusive, já fizemos uma continha com ela também. Então, aí, de novo, a mesma dica. Não se preocupem com o método, tudo que precisar, vou falar aqui, pessoal. Vamos focar aqui como que a gente pode usar a tecnologia para resolver. A gente quer encontrar a maior raiz dessa função, com erro menor que 0,01. Utiliza o método da bissecção. Então, a teoria, na aula passada, fiz esse gráfico com vocês, né, no implot, e falamos que cada uma dessas interseções é uma raiz, né? E o exercício pediu o quê? Ele pediu a menor, né, a maior raiz, perdão, a maior raiz aqui, ó. Então, a maior raiz, o erro tem que ser 0,0. Vamos lá. Então, a maior raiz a gente está vendo aqui, ó, essa última, ela provavelmente está entre 6 e 7, é o nosso intervalo inicial, para começar isso. O método da bissecção, pessoal, ele é muito simples, tá? Eu vou resumir, apesar de simples. Aqui eu vou resumir, né? Tá? O que ele faz? Como a gente já tem o A, vai ser o nosso 6, e o B, o nosso 7, tá? A gente tem uma raiz aqui. Como que a gente detecta isso usando a calculadora, o Excel? A gente vai mostrar que f de A vezes f de B é menor do que 0, tá? Porque a função sai, ó, né? Quando a gente fala f de b vezes f de a menor que 0, uma tem que ser positiva, vamos supor, só supondo aqui, não é esse gráfico não, é o gráfico da função. Vamos supor que f de a é positivo e aqui é negativo. Mais com menos é negativo. Então, você teria isso aqui, ó. Eu teria uma função genérica, vamos pegar aqui uma função genérica. Ó, vamos supor que esse gráfico aqui, bem simplesinho assim, esse gráfico aqui.
uma função genérica, só para o método não ficar solto aqui, tá, pessoal? Vamos fazer aqui só para a gente entender o que está falando. Aqui, x, e aqui, perdoa o desenho, que realmente no PowerPoint é bem difícil para desenhar, né? Então, aqui está a raiz, ó. Só para a gente entender a lógica aqui e ir lá para o Excel fazer conta, né? Então, se eu saio de um ponto onde a raiz é positiva, ó, aqui é positiva, e vem até um ponto onde ela é negativa, esse ponto aqui ela é negativa, ó. Uma hora eu vou passar no zero, é o que está falando aqui, tá? Sempre vai funcionar isso. Posso até pegar esse gráfico aqui e fazer análise na função azul, ó. A gente está aqui numa parte positiva, vamos caminhar até essa parte aqui que é negativa, ó. Aqui é negativo, aqui a função é positiva. Se eu caminhar aqui, ó, a função é contínua, é uma condição do método, tá? Então uma hora vai ser zero. Então, para detectar que tem raiz no intervalo, a gente tem que olhar se f de a vezes f de b é menor do que zero, tá bom? Então vamos lá agora. Basicamente é isso e mais uma informação. E aí depois a gente vai fazer o quê, pessoal? Esse é o primeiro passo aqui do método, tá? Então 6 e 7 pelo desenho a gente já sabe. A gente só vai testar lá, ver se realmente troca de sinal. E aí depois, o que a gente vai fazer? O intervalo inicial, então, é AB. E aí cada vez a gente vai começar a dividir esse intervalo por 2, tá? Sempre dividindo por 2. Por isso que é a bissecção. E aí a gente vai ter um novo intervalo, divide por 2, um novo intervalo, divide por 2. E sempre usando esse fato que o sinal tem que ser trocado, tá bom? Vamos aqui no Excel. Então, essa planilha aqui. Tá? Então aqui eu esquematizei a tabela, que é muito conhecida quando a gente trabalha com a bissecção. A planilha fica assim, a tabela, tá? K, que é o passo, começa em 0, vai contando aqui os passos. Então no passo 0 a gente falou que o A vale 6 e o B vale 7. Ó. Então, tá batendo, né? Porque é f de A negativo e o f de B positivo, sinal trocado. Essa é a manha, tá, pessoal? Sinal trocado aqui. Tá? Vou até colocar de cor diferente aqui, para ficar bem claro aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó. Vou colocar de vermelho aqui, o f de B, tá? Sinal trocado. E esse aqui eu vou colocar de azul aqui, só para ficar bem claro, ó. O azul é negativo e o vermelho é positivo. E aí, o que eu vou fazer, ó? Então, essa parte eu já expliquei, 6 eu digitei agora, todo mundo viu. E aqui a função nós já tínhamos feito aqui, ó, né? Substituída na função lá. A gente já fez isso aqui agora. A mesma coisa aqui com o 7. Digitei o 7, olhando o gráfico, olha só. Nós usamos o gráfico da aula passada, tá? Então, por isso que é bom você assistir todas as aulas na sequência. E aqui nós substituímos a função nesse 7, a mesma coisa. E agora aqui, vou até apagar aqui para a gente fazer, ó, igual, vai pegar aqui, né, o ponto médio, esse, mais esse, dividido por 2. Olha só, um erro de propósito, só para vocês verem coisas simples que levam a erros, pessoal. Tem que ter cuidado. Ó, 9,5, que é óbvio que não é, é o ponto médio. Porque não coloquei o parênteses. Muitos alunos erram isso, pessoal. Eu falo todas as aulas e muitos esquecem. A linguagem matemática, os parênteses aqui. Agora certinho. E de novo, pessoal, ir olhando o que você está fazendo. Usar a calculadora para tirar dúvidas. Tá? 6,5 é o ponto médio entre 6 e 7? Sim. E aí a gente vai fazer o quê? A mesma coisa. Substituir o 6,5 na função que está aqui. Tá? É a mesma coisa aqui, aqui e aqui. Só muda se eu clicar aqui, ó, que está pegando esse aqui, que é na coluna J, linha 5. Então é J5. É a mesma forma, tá? E agora vem os passos legais aqui, ó. Bastante atenção no vídeo, nessa parte aqui, tá? Então deu negativo. E o erro, por definição, a gente vai parar quando o erro for menor que 0,01. O erro, por definição, vou até fazer com vocês, ó, é B menos A. É a distância entre os dois pontos. Então, vou colocar entre parênteses, tá? Ó. B menos A. Só para entender que seria isso aqui, ó. É óbvio que se eu fizer isso aqui não vai dar certo. Porque o Excel não sabe quem que é B e quem que é A. Então, vou clicar agora. Então, ó, esse menos esse. Então, nesse primeiro ponto aqui, o erro é 1. A gente está falando que está entre 6 e 7, realmente. Pode estar bem pertinho do 6, por exemplo, ser 6,001. E, né, eu estou falando que está nesse intervalo. Então, pode ser no máximo, o erro pode ser 1. É o erro máximo aqui, tá? E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Olha só. Quem que vai entrar aqui? Lembra que nós falamos que o sinal sempre tem que ser trocado? Esse que é a manha. Então, se esse é menos, tem que entrar no lugar do menos. Simples assim. Tem que entrar aqui embaixo, na linha 2, tá? Tem que entrar aqui embaixo. Ou seja, esse valor aqui vai ser 6,5,
Então, você pode digitar também, tá? Eu posso falar, esse valor aqui é igual a esse, é uma maneira mais simples aqui. Depois eu vou dar uma melhorada. E esse valor aqui vai repetir, tá? Só muda um, não muda os dois. É igual a esse. Ó. 7. Eu vou digitar aqui mesmo, depois eu vou apagar e fazer. E aí eu posso fazer só isso aqui, ó. Simplesmente isso aqui. E aqui ele vai fazer já o ponto médio entre 6,5 e 7. Ó, 6,75 e vai fazer isso aqui. E só ir puxando, tá? 0,5. Agora observa só, o valor aqui deu positivo. Se deu positivo, tem que entrar aqui, no lugar do positivo. Tá bom? E é isso que eu quero fazer aqui de forma dinâmica, né? É óbvio que se eu fizer isso aqui manual, eu vou gastar bastante tempo, tá? E o erro aqui, ó, outra coisa, 0,5. Ainda tá longe de 0,01. Então tem que fazer vários passos. Imagina na calculadora, demora. Mas é o que a gente faz, tá, pessoal? Por isso que até brinco com os alunos que é cálculo numérico, é fazer conta, não tem como. É mais simples do que o cálculo 1 em certos aspectos, mas dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho. E aí a tecnologia serve para ajudar. Agora eu vou fazer com vocês a maneira ideal aqui, ó, né? Quem assistir essa aula aqui já vai aprender alguma coisa interessante aqui, tá? Então, o que eu vou mudar? Esse A e o B vai depender desse aqui. Esse aqui é o teste que a gente fala, é o teste de sinal, o teste, ó. Sempre lembrando que eu falei, f de A vezes f de B tem que ser negativo, tá? Então, se aqui deu negativo, vai entrar no lugar do negativo. Então, olha só, vou fazer isso aqui, ó. Igual se, tá? É um condicional. Isso aqui é uma operação lógica, tá? Que o Excel trabalha. Se. Então, ó, vou dar 2 cliques. Aí vai falar o teste. Qual que é o teste? Se esse aqui for, ó, negativo, né? Menor do que 0, ou seja, negativo. Aí, o que vai acontecer? Então, esse cara aqui, ó, essa célula aqui, vai ser quem? Vai ser o 6,5. Caso contrário, ele vai ser quem? Você vai repetir o 6. Fechar o parênteses e vou dar Enter. Olha lá, então já trouxe. Como é negativo, ele entrou aqui automático. Tá? E aí, aqui vou fazer o mesmo teste lógico. Ó, igual se... Vou dar 2 cliques. Qual que é o teste lógico? A mesma coisa. Se esse aqui for menor do que 0, quem que vai entrar nessa aqui? Se for menor que 0, é negativo. Não entra aqui. Vai entrar quem então? Então entra esse. Caso contrário, ou seja, se fosse positivo, entraria o 6,5. Tá? Depois para o vídeo, volta e pensa um pouquinho, pessoal. Então, ó, tá funcionando, tá vendo? Entrou aqui e aqui de forma automática. Esse aqui eu já tinha feito, eu posso clicar aqui e arrastar. E esses outros aqui, tudo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar e arrastar. Olha só que interessante agora. Ó. Tá? Daqui para frente, pessoal, é que você vai fazer tudo sozinho. Então, só esses 2 Cs aqui que você tem que ter bastante cuidado, tá? Que é um condicional que a gente falou que é o teste. Tá? E agora, se eu clicar aqui e arrastar, ó, ele vai fazer isso para mim automaticamente. Ó. Vou clicar até o 7º aqui. Pronto. Ó. Observe se deu tudo certinho. Olha aqui, ó. 6,5. Olha o teste. Aqui foi positivo. Então, entrou aqui, ó. Certinho. Aqui foi negativo. O 6,525 tem que entrar aqui, ó. Tudo certinho. Tá? Isso que é legal de você usar aqui a planilha do Excel. Lembrando que na sala de aula, né, na prova, se caísse esse exercício, teria que fazer isso tudo usando a calculadora. Aqui o erro é 1, 0,5, 0,25, 0,03, 0,16 ainda não é menor, e aqui é 0,018. Então, nós temos que fazer até o K igual a 7, ou seja, 8º passo, né? Que o K começou em 0. Tá? E quem que é o valor aproximado? 6, esse valor aqui, ó, que a gente tem que colocar. Tá? Aí você vai pegar aqui algumas casas e levar lá e colocar lá na resposta, né? Ou comparar com suas respostas, tá bom? Que você fez, dependendo o que é pedido no exercício. Então, só vou levar aqui para concluir, né? Então, vamos concluir aqui, ó. Usando o método da bissecção no Excel, vamos fazer assim, né? Para falar que foi feito no Excel, temos x aproximadamente aquele valor lá, 6, vou colocar algumas casas, tá, pessoal? No cálculo médio a gente trabalha com bastante casa aqui, ó. 98,4. Como o erro é menor que 0,01, a gente tem que pegar pelo menos 4 casas aqui. Então, por isso que eu peguei 5 aqui, ó.
com erro menor que 0, 0. Opa, coloquei muito zero aqui, né? Deixa eu tirar um zero aqui. Pessoal, de novo, não se preocupem com as contas, com as fórmulas, isso não é o objetivo. O objetivo aqui é que você aprenda alguma coisa aí de usar tecnologia, pode ser o Excel, pode ser o Implot, tá bom? Então, é isso que a gente tinha para ver nessa parte aqui, quando a gente está trabalhando com função, com método de bissecção, poderia ser um método de posição falsa, tá bom? Então, de maneira genérica, pessoal, o que eu trago para vocês como cuidados aqui no uso dos aplicativos? Isso não é só aqui no caso do Calc, do LibreOffice, do Excel, qualquer um, tá? Primeiro, evitar o máximo copiar e colar, igual eu falei, né? Esse exercício aqui, ó, a minha sugestão, vou abrir de novo aqui, você já teria feito esse exercício, por exemplo, à mão, pelo menos 2, 3 passos. É verdade que 7 passos é muito cansativo, mas faz pelo menos 2, 3 passos. Ah, entendi as contas, agora eu vou usar o Excel, vou usar outro para dar uma olhada, né? Outra coisa, dá uma olhada no gráfico usando o Implot para ver se tem raiz, se não tem. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um intervalo que não tem raiz, né, não vai acontecer nada. Nós vimos aqui, vamos voltar aqui um pouquinho aqui antes, ó, que, olha lá, todas as 3 raízes está a primeira entre 1 e 2, a segunda entre 4 e 5, entre 5 e 6 não tem raiz. Então, aquele algoritmo que a gente fez aqui não vai funcionar. De certa forma, pessoal, o que a gente fez aqui no Excel, de maneira bem simples, foi algoritmo, né? Um aplicativozinho. Se a gente colocar 5 e 6 aqui, vai dar erro, ó, tá? Ele não vai funcionar, tem algum erro acontecendo. E aí você vai, ó, por quê? Menos 8, menos 6. Mas tá fazendo conta aqui, tá? Mas não tá funcionando, porque tá fora da teoria. Ó, só olhar aqui, negativo e negativo, tá? Então, tem que saber o que tá fazendo também. Aí o aluno, às vezes, não entende nada, joga no aplicativo e tira as respostas, né? Chega aqui, 5,99 é uma raiz. Não é verdade, tá? Então, de novo, sempre eu falo essa frase, né? O aplicativo, a tecnologia sozinha não resolve, você tem que entender. Você que vai jogar os parâmetros, você que vai jogar os dados, tá? E você que vai interpretar os resultados também. É isso. Então, copiar e colar definitivamente não funciona. Bastante atenção na linguagem matemática, nós vimos, né? No Excel, por exemplo, ó, os parênteses no lugar errado, lá na função deu errado. Então, sempre ter muita atenção nisso daqui. E, de novo, né, tá até relacionado com copiar e colar aqui, né? Fazer o exercício passo a passo para você entender. Aqui na aula isso não era o objetivo principal, mas quem for o aluno tem que fazer o exercício passo a passo. Até para você mesmo aprender depois, tá? E verificar os resultados parciais. Também fica como exemplo aquilo que eu fiz, né? Calculei lá a função e já vi que tinha algum erro e fui lá na calculadora verificar se tinha algum erro ou não. Tá bom? Dando continuidade, a nossa terceira palavra-chave dessa aula é função, né? A gente está falando de função. Então, função, terceira palavra desta aula, tá? Aqui, para a gente fechar a aula, tá, pessoal? Estamos ao final já aqui da videoaula. Verifique quantas raízes existem entre x igual a 0 e x igual a 3. Ó. Então, nós falamos, né, que lá no Excel a gente consegue fazer isso só mudando o sinal, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui para essa planilha aqui. Aqui, né? Não deixei. Deixa eu pegar aqui e vou copiar também, fazer a mesma coisa, para ficar bem organizadinho. O último exercício aqui. Vamos colocar aqui na planilha. Ó. Vou até colocar no lugar dessa aqui, que a gente já falou dessa aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Diminuir aqui, está muito grande. Vou colocar aqui 22. Pronto, está aqui a função. E aí a ideia é bem simples. Para verificar se tem raiz, a gente quer ver a troca de sinal, né? Isso aqui vai ter bastante atenção, pessoal. Presta atenção que a gente vai ter um ensinamento muito legal aqui, né? E aí o intervalo que ele falou lá, só para não ficar perdido aqui, ó, no intervalo 0 e 3. A gente quer saber mais ou menos quantas raízes tem aqui no 0 e 3, tá? Bem verdade que era mais fácil olhar aqui usando o Implot, mas não é aula do Implot. E às vezes você não tem acesso a isso também. Vamos supor que está numa prova aqui, sem recurso nenhum da tecnologia. E a gente vai usar o Excel como se fosse a calculadora. Essa é a verdade aqui, tá? Poderia fazer essas mesmas contas na calculadora. Vou colocar aqui no 0, tá? E a gente vai fazer o seguinte, 0, 1, 2 e 3. A gente quer ver se troca o sinal. Se trocar de sinal, indica que tem raiz, né? Então, vamos lá. Igual
seno, começa a digitar aqui, 5 vezes F8, que é o nosso valor ali, ó, tá? No F8, a gente está na G, então F8, mais 2, fecha parênteses, menos F8, vou colocar entre parênteses, dividido por 4, mais 1. Então, deu 1,9. E aí, vou já puxar para os 3 aqui. Pronto, ó. Então, entre o 0 e 1 parece que não tem raiz, por isso que eu estou falando parece. Entre 1 e 2 tem raiz, né? Ó, aqui tem raiz. E entre o 2 e 3 não tem raiz, porque não trocou sinal, parece, né? Mas qual que é o problema aqui? Talvez, né, a gente tem que pensar um pouquinho. Como tem seno, ó, juntando as aulas que nós falamos. E nós falamos que a função seno, deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho aqui, nós falamos o seguinte, ó, a função seno, ela deriva, né, a gente tem a função seno assim, ela vai e volta, cheio de ondinha. E esse fator aqui, olha só, tanto que a teoria salva, né, nós já falamos isso. Nós estamos multiplicando por 5, mas na verdade ele vai contrair, vai fechar aqui. Então quer dizer que essas ondinhas tá mais perto uma das outras, tá? E isso aqui é uma reta. Então o que pode acontecer? Pode ser que a reta está cortando realmente só uma vez, pode cortar 2 vezes assim, ou 3 vezes, e pode cortar várias vezes assim. Uma dica que eu dou para vocês é que esse valor aqui, ó, do 5, tá fazendo a onda ficar mais próxima. Então, já nesse caso aqui, é indicado aqui no Excel você já diminuir a escala, tá? Então, diminuindo a escala aqui, a gente pode ter esses valores aqui diferentes. Então, vamos colocar uma escala menor já. 0, ó, por enquanto a gente viu que tem uma raiz aqui, né? Vamos colocar aqui 0, 0,25, por exemplo, 0,25 e 0,25, 0,5, tá? A gente pode fazer isso aqui, ó, já achou uma raiz que a gente não tinha achado antes. E daí por diante. Como é que eu posso fazer isso, né? Posso fazer isso aqui igual a esse, mais, acabei de falar agora, 0,25, né? Ó. 0,75 e vou puxar aqui, ó. E vai fazer isso para mim até o número 3, pronto. E aí eu posso clicar aqui e arrastar, tá? Então, já apareceu outras raízes, né? Tem uma raiz aqui, ó. Vou até colorindo aqui para a gente entender onde tem as raízes aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Quando mudar de sinal, eu coloco de vermelho, que indica que tem raiz. Aqui tem raiz, aqui tem raiz. Toda vez que troca de sinal, ó. E aqui tem raiz. E aqui tem raiz. Então, na verdade, a gente conseguiu localizar pelo Excel aqui 4 raízes, pelo menos, tá? Pelo menos, tá, pessoal? Fala que tem raiz, mas não fala que é só uma. Para finalizar de vez, não é dessa aula, mas nós já falamos na aula passada. Eu vou abrir um plot com gráfico dessas funções aí, só para a gente dar uma olhadinha como que é. Eu vou tirar aqui algumas funções aqui, tá? Essa aqui não faz parte, deixa eu apagar. Essa aqui não faz parte, deixa eu apagar. E tá aqui a nossa função, na verdade aqui é só seno, né? Deixa eu colocar aqui seno, ok. Tá? Aqui tá aqui o gráfico que a gente acabou de falar, né? Então, estamos analisando esse gráfico aqui somente entre 0 e 3, né? Então, se você contar aqui, ó, na verdade, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 raízes, tá? Se você olhar lá, vai bater exatamente com aquele valor que nós fizemos aqui no Excel, tá? Deixa eu abrir o Excel de novo. Tá? Então, nós achamos aqui uma raiz, esqueci aqui, ó, que achou outra, por isso estava faltando aqui, ó, raiz inicial. 2 raízes, 3 raízes, 4 raízes, 5 raízes. Então, são esses valores aí. Toda vez que troca de sinal tem raiz. Então, trocou de sinal aqui uma vez, depois trocou de novo, então tem outra. Aí trocou aqui de novo, mais uma. Aí trocou aqui de novo, tem mais outra. E trocou aqui de novo, tem mais outra. Tá? Se você contar, agora sim vai estar exatamente o número de raiz aqui. Por que que é importante, pessoal? Quais são as raízes que nós não achamos? Para finalizar o vídeo de vez, ó. Entre 0 e 1 tinha 2 raízes, a gente não conseguiu perceber, tá? Toda vez que tem um número par, não vai trocar de sinal. E que tiver número ímpar, vai trocar. Por isso que entre 1 e 2 trocou, tá? Entre o 2 e o 3 também não trocou, porque tem 2, tá bom? Mas isso são aspectos teóricos, né? Não vem ao caso. O que vem ao caso aqui, no Excel, a dica final é que você tem que saber o que que você está fazendo aqui. Não adianta, eu vou voltar ao que eu tinha feito. 1, 2, 3. Então, só tinha trocado de sinal uma vez, ó. E daqui para cá a gente não tinha, né? Ó, só trocou de sinal uma vez, que é entre o 1 e o 2.
tá? Só trocou de sinal uma vez, e olhando aqui o gráfico, a gente consegue entender, porque entre 1 e 2 tem um número ímpar de raiz, só tem uma raiz de fato, tá? Se tivesse 3 raízes, o programa ia trocar de sinal aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu preparei para a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e até a nossa próxima aula. Abraço a todos!